Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e esta é a bancada de restaurações do museu. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma dificuldade que é inerente ao processo de restauração estética de um aparelho eletrônico clássico ou um aparelho eletrônico antigo que passou aí por situações ruins, onde ficou muita sujeira acumulada, onde ficou exposto à umidade, à oxidação e à ação do tempo e assim por diante. Bom, há 2 semanas atrás, há exatamente 14 dias, numa sexta-feira, eu apresentei a vocês e publiquei no canal o vídeo final da restauração desse rádio, Philco Ford Transglobe modelo B481, que pertence ao meu amigo César Hasek, lá de Salvador, na Bahia. Este rádio estava pronto. Eu fiz o vídeo de apresentação final dele, o que é a metodologia que eu sempre uso aqui no Museu da Eletrônica, e na sequência então eu iria devolver o rádio ao seu proprietário. Porém, nesse rádio, como ele foi modificado, é um rádio que eu fiz um processo de melhoria, eu pedi então ao proprietário se ele autorizava que eu ficasse com o rádio mais alguns dias, porque eu queria fazer alguns testes no rádio e fazer algumas comparações e o vídeo de comparação entre um Transglobe melhorado e um Transglobe original. Bom, mas olhe o que aconteceu. Esse rádio ele estava com as tampas laterais que são no Transglobe cromadas, é uma peça plástica cromada. Eu vou pegar um outro aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, aqueles que não conhecem o Transglobe. Esse é outro Transglobe que está aí na fila das restaurações. Eu já fiz o vídeo de apresentação dele e nos próximos dias eu vou iniciar a restauração desse rádio. Mas aqui dá para ver bem, principalmente porque tem luz incidindo, essa lateral do rádio com o seu cromado original. Nesse caso desse rádio, não há oxidação no cromado original. Então aqui a gente vai fazer uma limpeza e ele vai ficar bonito de novo. Mas no caso do rádio do César, se você olhar o vídeo inicial da restauração dele, e tem lá nas playlists, existe uma playlist chamada Série de Restaurações de Rádios Philco Ford Transglobe, você vai ver que aquele rádio ele estava todo marcado, cheio de pontos verdes de oxidação que corroeram praticamente toda essa parte cromada. O que aconteceu então? Essa aqui é a lateral original deste rádio, desse rádio que eu estou falando, do rádio do César Hasek. O que eu tive que fazer então? Eu tive que usar não só a palha de aço, não foi suficiente para tirar aquela oxidação que estava aqui, eu tive também que usar uma lixa fina para poder tirar toda a oxidação. Feito isso, eu então, depois que eu usei a lixa fina, eu fiz algumas tentativas para devolver aquela visão o mais próxima possível do original do Transglobe, que é essa lateral aqui cromada. Uma das tentativas que eu fiz foi pintar com tinta cromo metálica. E aqui tem algumas das que eu uso. Tinta cromo metálica, aqui tem de uma marca, aqui tem de outra marca, e tem mais uma que eu não tenho mais a lata ali porque eu já descartei. Porém, as tentativas que eu fiz de pintar direto aqui no plástico, ela acaba saindo. E foi o que aconteceu com esse rádio. Eu estava usando ele, eu estava testando, sintonizando estações, e eu comecei a notar que aquela pintura que eu tinha feito cromada, que tinha ficado bonita, estava começando a se soltar. Aí eu passava a unha, a tinta saía. Bom, fiz uma nova tentativa. Esse rádio, ele estava também muito feio no gabinete. Eu mostrei no vídeo anterior. O gabinete dele estava muito embranquecido, muito desgastado. Então, para esse gabinete, eu apliquei um fundo, que é um fundo especial, incolor, e com a pistola, claro, deixei secar, e depois pintei com a tinta preta fosca, para imitar a tinta original do Transglobe. Ficou bom, aqui no preto não deu problema. Mas essa parte aqui, como ela tem o cromado original aqui,
e eu não consegui remover todo o cromado original, então a tinta não aderiu. Mesmo com o fundo, que no preto funcionou bem, mesmo a aplicação do fundo, eu não consegui. Passando a unha, a tinta saía. Então o que eu tive que fazer? Depois de muitas tentativas, para vocês terem uma ideia, por 4 vezes consecutivas eu tive que lixar de novo, para tirar aquela camada de tinta que eu havia feito a tentativa. Bom, como não havia mais recurso a recorrer, o único recurso que tinha era pedir ajuda a uma funilaria, né, que aqui no Rio Grande do Sul também se chama de autopintura, né? É uma empresa especializada onde você leva o carro e eles fazem então os consertos na lataria e fazem pintura automotiva. Então o que ele fez? Como eles têm lá a câmara de pintura, que é um lugar, é um ambiente próprio para a pintura dos veículos e das peças dos veículos, eu pedi a ele então que fizesse a aplicação lá nesta loja do fundo, o mesmo fundo que eles usam nos automóveis. Então ele me explicou que iria aplicar um produto que é específico para quando tem essa situação de cromado, né, nos veículos, e também o que eles chamam de fundo primer. E este é o resultado. Então aqui agora a gente tem a peça com esse fundo que foi aplicado lá nessa empresa, as duas laterais do Transglobe, e ele me orientou a usar uma lixa seca, né? Porque existe a lixa para lixa água, né? Essa é a lixa seca 400. E fazer somente deixar liso, né? Muito, sem pressionar muito. Eu já fiz uns testes aqui. Aqui eu fiz um teste. Esse é o efeito que fica depois da aplicação lá do fundo que eles aplicaram. E aqui é onde eu passei a lixa, ele fica lisinho. Então o que eu vou fazer agora? Seguindo a orientação lá daquele profissional de pintura automotiva, usando essa lixa, eu vou passar aqui em todos esses locais aonde fica aparecendo no Transglobe, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, essa lateral aonde vai o knob de sintonia, essa peça preta aqui, ela vai colocar daqui. Então não há necessidade de trabalhar a pintura onde não vai aparecer. O que vai aparecer efetivamente no Transglobe são esses frisos, né? E na parte de dentro, nessa parte aqui, a próxima do dial aqui e dos controles do rádio, então aparece esse pedacinho. O que eu vou fazer agora, então, vou fazer vou lixar isso aqui, né? E depois, então, eu vou aplicar a tinta cromo aqui, né, metalizada, e vamos ver o que acontece. Vamos ver se a pintura vai dar certo dessa vez. Qual o meu objetivo com esse vídeo, então? É mostrar a vocês duas coisas, principalmente aqueles amigos que têm aparelhos na fila das restaurações. A primeira coisa e mais importante, talvez de todas, é que quando alguém espera que o seu aparelho clássico seja restaurado, não tem como ter pressa. Ele é um processo mais lento, porque nós temos que trabalhar com esses desafios. Uma parte cromada do rádio, que foi atacada por oxidação e que ficou muito feia, não tinha como deixar daquele jeito. Mesmo que o proprietário dissesse, não, pode deixar isso assim desgastado como está, não tinha como deixar, porque ficou muito feio e isso estragava completamente a estética do rádio. Então, todo esse processo, fora o tempo anterior que eu levei para fazer lavagem desse gabinete, depois para passar esse fundo aqui para fazer toda a pintura da parte preta, depois para fazer a parte preta, depois para tirar toda a oxidação dessas partes cromadas e fazer as pinturas. O que eu acabei fazendo mais de uma vez, foram pelo menos 3 tentativas diferentes de fazer essa pintura no cromo e não deu certo. E agora então eu espero que, depois de ter sido orientado por uma empresa que entende de pintura, né, de pintura automotiva, eu espero que finalmente eu consiga chegar aí ao resultado que se espera, que é um rádio bonito, né, com os cromados,
se não igual ao original, porque lógico, nós não somos a fábrica, né, para fazer uma coisa igual ao original, pelo menos que fique bonito, esteticamente apresentável. Vou fazer essa lixa agora aqui, vou fazer a pintura e daqui a pouco eu provavelmente aí com o rádio montado de novo, eu mostro o resultado final para vocês. Então as duas peças já voltaram lá da marcenaria, onde elas receberam a pintura, então agora com a tinta cromo, que é a mesma tinta cromo que eu sempre uso para esse objetivo aí, mas que agora eu espero então, né, que a gente tenha um resultado melhor e que a tinta não fique saindo como estava acontecendo antes. Dá para notar na pintura aqui como foi feito aquele fundo primer lá, que é um fundo profissional, né? Um fundo da empresa especializada em pintura automotiva. Então nós temos agora uma situação de pintura muito diferente. Ficou uma pintura mais lisinha, ficou mais homogênea, né? Ficou mais parelha, ó, a pintura. Não arrisco dizer que é igual ao original, mas não ficou muito diferente não. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui no vídeo a impressão que eu estou tendo aqui, e eu não vou montar o rádio porque faz aí agora em torno de umas 2 horas que foi pintado, e nós estamos aqui na cidade com praticamente agora a gente está indo para o 3º dia que tem um dilúvio aqui na nossa cidade. Está chovendo muito, então me recomendaram que deixasse as peças secar aí até aguardar um dia que tenha bastante sol, para que a gente não tenha surpresas, né? Talvez até no manipular as partes na hora de montar o rádio venha a ter alguma surpresa. Eu vou encerrar esse vídeo agora. As peças ficam aí numa espécie de varal que eu improvisei aqui. Eu trouxe lá da marcenaria, porque esse ambiente aqui da bancada é mais limpo, então a gente corre menos, como aqui nós não temos uma câmara de pintura, né? Então aqui é um ambiente mais limpo, a gente corre menos risco aí, né? Será menor a possibilidade de termos surpresas aí, né? De estragar essa pintura aí. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção foi compartilhar com vocês um pouco do desafio que existe na restauração estética em bancada, e fiquem ligados aí que a gente tem muito conteúdo ainda para mostrar aí no canal do Museu da Eletrônica, e compartilhar com vocês aí que, assim como nós, são apaixonados pela eletrônica antiga. Beleza? Um abraço, muito obrigado, até aqui.